Tem muita gente falando que vai ter uma crise econômica em 2020 lá nos Estados Unidos que vai afetar o mundo inteiro, inclusive o Brasil, que a gente sabe que não anda nada bem. Eu sou César Sperandi, economista aqui do Econoweek, a tradução da economia, e hoje eu vou falar por que essa crise pode acontecer em 2020, como isso afeta o Brasil, além de duas estratégias para você estar preparado para essa crise, uma ofensiva e outra estratégia defensiva. E no final eu vou falar o que eu acho dessa crise que pode vir aí no ano que vem. Aqui no Brasil, a gente sabe que as coisas não andam tão bem assim. O desemprego continua elevado, o dólar está lá nas alturas, a produção, o PIB não está bombando como a gente esperava que já estivesse acontecendo, apesar de a Bolsa estar registrando aí as máximas históricas. Mas lá nos Estados Unidos as coisas parecem que andam bem. Bom, segundo vários especialistas, não é bem por aí. Mas por que pode ter uma crise em 2020? Eu trabalhei por mais de 10 anos em bancos e consultorias econômicas, mais precisamente em departamentos macroeconômicos, fazendo análise de conjunturas, construindo cenários, justamente para fazer os investidores tomarem as melhores decisões possíveis. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Nos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central americano, injetou muita liquidez na economia como parte de uma estratégia de fazer as coisas melhorarem, a economia se reerguer da crise lá de 2009. Você lembra dela? Isso quer dizer que o Fed baixou muito os juros e botou muita grana para circular, para reaquecer e reerguer a economia de lá. Mais recentemente também houve outras medidas, como o anúncio do Trump de baixar os impostos por lá, o que fez ter um impulso extra na economia, mas isso já está passando. Segundo uma pesquisa feita com economistas americanos pela National Association for Business Economics, 80% acha que vai ter uma desaceleração da economia americana em 2020. E a principal evidência que você já deve ter ouvido por aí é a tal inversão da curva de juros. Mas o que é isso? Tipicamente, os juros de longo prazo têm que pagar mais do que os juros de curto prazo. Traduzindo em miúdos, quer dizer que quando você empresta um dinheiro para o governo comprando um título público, no caso um título público americano, mas é muito similar ao Tesouro Direto daqui do Brasil, quanto mais tempo você tem que deixar o seu dinheiro lá parado, mais juros você vai receber proporcionalmente de volta. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que, de vez em quando, os juros de títulos que vão vencer só daqui a 10 anos estão pagando menos do que os juros dos títulos que vão vencer antes, em 2 anos. Esse pode ser um sinal muito claro de que a galera não anda muito confiante no futuro, preferindo sacar antes o que ela poderia sacar depois. E várias crises que aconteceram foram antecedidas justamente por comportamentos como esse, a inversão da curva de juros, como é chamado. Além disso, tem muito lenga-lenga no meio do caminho para atrapalhar. Tem a guerra comercial Estados Unidos-China, que até hoje não acabou definitivamente. Tem o Brexit, que é a saída do Reino Unido lá da União Europeia. Tem umas guerras acontecendo aí em algumas partes do mundo. Tem a crise lá na Europa, que até hoje não se recuperou exatamente da crise que nasceu lá em 2009 nos Estados Unidos. Tem a OMC apontando menor ritmo de comércio global, além de várias pessoas também apostando e projetando um menor crescimento do PIB no mundo inteiro. Beleza, mas o que isso tem a ver com o Brasil? O Brasil é considerado uma economia emergente e, portanto, de maior risco. Em momentos de recessão, crise, maior incerteza, os investidores estrangeiros saem justamente desses países considerados mais arriscados e colocam dinheiro onde é considerado mais seguro. Isso pode significar que o clima da Bolsa brasileira, que por enquanto está bom, pode sim voltar a azedar. E olha que é praticamente só a Bolsa que está indo bem, porque o PIB não voltou a crescer, o dólar continua nas alturas, o desemprego continua elevado, apesar de ter caído um pouquinho, e isso infelizmente pode sim significar uma nova rodada de piora das coisas, com inclusive volta da alta do desemprego, que é o que de fato importa para a maioria de nós. É claro que coisas importantes estão sendo feitas aqui no Brasil. Tem a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a reforma tributária, mas o fato é que a melhora percebida na saúde fiscal e econômica do Brasil vai demorar para aparecer. Os efeitos são mais de médio e longo prazo. E apesar de algumas coisas estarem sendo feitas, o Brasil não vai
deixar de ser uma economia emergente da noite para o dia. Com ou sem reforma, se tiver uma crise econômica global, os investidores provavelmente vão evitar o Brasil. E esse dólar alto do jeito que tá, já mostra aí alguma evidência de que o investidor estrangeiro não tá lá tão apaixonado assim pelo Brasil, convenhamos. Mas vamos fazer uma pequena pausa agora para você me contar se você realmente acha que vai ter uma crise no mundo que vai afetar o Brasil em 2020. Deixa aí nos comentários que a gente continua a discussão por lá. E quais são as estratégias para se preparar para essa crise? Eu vou apresentar agora duas linhas de estratégia para você se preparar para caso essa crise aconteça. A ofensiva e a defensiva. Mas antes, não esquece, se você está consumindo esse conteúdo no YouTube, se inscreve no nosso canal, clica 2 vezes no sininho porque você vai ser avisado toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Mas a gente também está produzindo o mesmo tipo de conteúdo adaptado para o Instagram, para o LinkedIn, para o nosso blog lá no UOL. Fica à vontade para você seguir a gente onde você preferir. Para você que já é um inscrito e um seguidor aqui do EconoWeek, tamo junto, muito obrigado. Há quem diga que a melhor estratégia de defesa é o ataque e tem quem diga o contrário. No futebol, normalmente os melhores times do campeonato têm as defesas menos vazadas com os melhores zagueiros. Não necessariamente o time campeão é o time que faz mais gol, porque ele também tem que tomar menos gol. Então vamos começar pelas estratégias defensivas. E quais são as estratégias defensivas? Pague todas as suas dívidas, começando pelas que têm juros mais altos. Se você ainda não sabe quanto paga de juros em cada dívida, em cada crédito tomado, para agora e descobre isso já. Dá para você descobrir olhando a fatura do cartão, no contrato que você fez, ou mesmo entrando em contato com o seu banco, com a instituição financeira ou com a loja que você tem crédito tomado, que eles vão informar isso para você. Normalmente nos boletins, nos contratos, você vai encontrar em alguma cláusula ou lá no rodapé. Primeiro, então, você tem que se livrar das dívidas, dos créditos tomados mais caros e depois começar a se livrar dos mais baratos, ou seja, dos juros mais altos para os menores juros. É claro, você tem que levar em consideração também o tamanho desse empréstimo tomado, porque às vezes o empréstimo é muito grande, mas o juro é pequenininho e a parcela não é tão relevante assim, não faz a dívida crescer num ritmo absurdo. Então faz as contas, vê o que você tem que pagar primeiro e se livra logo disso. Então se a crise acontecer e, Deus me livre, você fique desempregado, não ter nenhuma dívida, seja essa dívida em dia ou não, vai te dar um alívio no orçamento e uma tranquilidade absurda. Imagina ficar desempregado e ainda estar cheio de dívida. Aliás, a gente fez um conteúdo falando justamente sobre isso. Se você tem dívida ou crédito tomado e quer se livrar logo disso, 5 medidas radicais que podem ser tomadas para você acabar, resolver logo isso de uma vez por todas. O link tá na descrição do nosso vídeo do YouTube ou no primeiro comentário fixado lá do YouTube também. Monta uma reserva de emergência. A regrinha de bolso diz que você tem que ter entre 6 e 12 meses do seu gasto médio mensal investido em alguma coisa que você possa sacar a qualquer momento. Bons exemplos de investimento para esse tipo de coisa é justamente o Tesouro Selic ou até o dinheiro parado na Nuconta do Nubank, que vão te pagar aí aproximadamente 100% da CDI, que é uma ótima remuneração para esse tipo de investimento. Você pode construir outros tipos de investimento, outros tipos de reserva paralelamente à construção da reserva de emergência? É claro que pode, mas é importante não esquecer de ir construindo devagarzinho essa reserva de emergência, porque se infelizmente você ficar desempregado, você vai ter até 1 ano para arrumar outro emprego, mantendo o mesmo padrão de vida, sem desespero, sem neurose. De caça, se você não tem nada de reserva de emergência, cara, fica tranquilo, porque isso é para ser construído devagarzinho mesmo. Esses 6 meses, 1 ano que você tem que juntar, é só um parâmetro, um norte para onde você tem que olhar. O importante é você ter uma constância, então reserva, cara, tudo o que der. Mesmo que seja 50, 15, 5 reais por mês, vai investindo, vai construindo essa reserva de emergência devagarzinho, porque como eu disse, o mais importante é a constância, fazer isso todo mês. Mantenha a calma. Presta atenção, porque essa dica é simples, mas é muito fácil de ser quebrada, você vê muita gente quebrando essa regra. Se uma crise de fato acontecer, os primeiros efeitos vão ser no mercado financeiro, vão ser nas bolsas de valores com as ações caindo de preço e vários outros ativos também caindo de preço. Mas preço não é a mesma coisa que valor. Se você tem uma ação, por exemplo, de uma empresa sólida, o preço dela cai, mas a empresa continua a mesma, muito sólida. Nessa hora é muito comum ver muitas pessoas se desesperarem, muitos investidores perderem a cabeça e venderem muitos dos seus investimentos
investimentos justamente na hora que o preço está lá embaixo. A maior parte dessa queda de preço de ações tem muito a ver com aversão ao risco, com medo, efeito manada. Não diz exatamente sobre a estrutura da empresa que aquela ação representa em si. Então, muito provavelmente, passada a crise, o preço dessas ações vão voltar a subir. Então, fica calmo, parceiro. Vender as ações ou outros tipos de investimentos durante a crise é assumir prejuízo. E por isso também é muito importante ter a reserva de emergência, porque se você precisar dessa grana durante a crise, você tira da reserva de emergência que não vai ter caído de preço e deixa as ações lá por enquanto, que uma hora elas vão voltar a subir. Seu currículo está desatualizado? Atualiza. Isso não tem a ver diretamente com finanças, mas faz parte da estratégia defensiva justamente porque se você perdeu o emprego durante a crise, você vai estar à frente de outros candidatos procurando uma vaga de emprego. Então atualize o seu currículo, atualize o seu LinkedIn, veja o que outras pessoas que são referência no seu mercado estão fazendo, tanto no currículo como no LinkedIn. Faça networking, sai para confraternizar com seus colegas de trabalho, com seus colegas de profissão, além dos muros da sua empresa. Conheça pessoas. São justamente essas pessoas que podem te ajudar a arrumar um novo emprego caso você perca o seu durante a crise. Eu ouvi uma frase muito legal que diz que a melhor hora para você conseguir um emprego é justamente quando você está empregado ainda. Então, além de tudo isso, se atualiza, faça cursos, corre atrás de conhecimento. A gente não cansa de falar que o conhecimento é sempre uma saída. Agora que a gente acabou de falar da zaga, do setor defensivo do time, vamos falar do ataque. Então vamos falar das estratégias ofensivas. Monte uma reserva de oportunidades. Cara, muito investidor gosta disso, isso lembra muito uma reserva de emergência, mas não tem uma regrinha de que tamanho isso tem que ter e também não é para ser usado num momento de emergência. A ideia é muito simples, vamos supor que você pegou a sua grana e quer investir naquele mês, mas não está vendo lá grandes oportunidades. O que você faz então? Você deixa o dinheiro no colchão? Não. Você investe num negócio que também é muito líquido, mas não é a sua reserva de emergência, justamente porque numa crise você vai usar essa grana para as melhores oportunidades com preço mais barato. Então vamos supor que você já gosta de uma ação, mas está achando ela ali um pouquinho cara. Durante a crise, o preço dela vai cair. Muitos investidores encaram isso como uma promoção e é justamente essa reserva de oportunidades que vai te dar a possibilidade de aproveitar essa promoção. Eu quero destacar que o conteúdo de hoje é possível por conta da nossa parceria com a Match Money, uma fintech de investimentos peer-to-peer lending que você empresta dinheiro direto para empresas. Funciona de maneira muito parecida com o investimento de renda fixa tradicional, só que você pode ter retornos de mais de 300% do CDI. E para a empresa que você está emprestando a sua grana no final das contas, eles têm que deixar um imóvel como garantia para dar mais segurança para você investidor. O link para quem está interessado está na nossa descrição do vídeo do YouTube ou no primeiro comentário fixado também do YouTube. Invista sempre, sistematicamente. Durante uma crise a gente nunca sabe até onde os preços vão cair. Então a estratégia dessa recomendação é investir sempre. Escolhe uma periodicidade, mensal, semanal, bimestral, não interessa, e investe sistematicamente. Então vamos supor que antes da crise o preço da ação da Petrobras esteja valendo R$30. Quando começar a crise ela vai para 28, 25, 20, 18, 10, e aí você vai comprando nesse intervalo. Quando ela voltar para os R$30 depois da crise ou até passar, você vai ter garantido um preço de aquisição médio menor. Não tenta acertar na bunda da mosca qual que é o menor preço, porque quase ninguém consegue. Vai garantindo um preço mais barato, você não vai se arrepender. E vai ter crise mesmo, César? Cara, eu falei que teve uma pesquisa que 80%, não sei quantos por cento dos economistas estão apostando, estão fazendo projeções de que vai ter uma crise, uma recessão, no mínimo uma desaceleração da economia em 2020. Mas em contrapartida, o FMI levantou informações de 63 países entre 1992 e 2014 e quase nunca os especialistas, quase nunca os economistas conseguiram de fato antecipar uma crise. Normalmente a gente só se dá conta que ela aconteceu quando ela aconteceu. Você quer saber a minha opinião se vai ter ou não uma crise? Cara, eu não sei se vai ou não ter uma crise, mas o lance é que tudo isso que eu falei aí é verdade. As coisas estão meio conturbadas e lá nos Estados Unidos as evidências são contundentes pra galera ficar com um pouquinho de medo. Então é melhor prevenir do que remediar. Essas estratégias que eu te falei, as ofensivas ou as defensivas, se você adotar todas elas, pode ter certeza que você vai estar muito bem preparado para encarar um período de crise, seja ela mais rigorosa ou mais branda, e se ela não acontecer,
Você é upside, você vai estar pampa, suavão. Então leve em conta tudo isso que eu falei e me diz aí, você acha que vai ter mesmo uma crise? Como você está se preparando? Quais suas estratégias financeiras e de investimento? Está atualizando o currículo? Vamos debater sobre isso na rede social que você preferir, nos comentários lá do YouTube, no Instagram, não interessa. Vamos fomentar o debate para a gente ter uma postura mais construtiva, mais positiva e ajudar os outros aqui nessa comunidade do Economic a ter essa postura mais inteligente frente ao dinheiro, frente às finanças. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída. Você sabe que a gente está no Instagram, YouTube, LinkedIn, no Blog Wall, nos nossos podcasts, na sua plataforma de podcast preferida. Fica à vontade, dá o like, isso dá uma moral muito boa pra gente, a gente fica feliz e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E é isso aí, o conhecimento é sempre uma saída e até o próximo vídeo.